A Itália participará da primeira reunião do Conselho de Paz do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como observadora. O anúncio foi feito pela ministra italiana Giorgia Meloni, citando preocupações constitucionais que impediram Roma de aderir como membro pleno. A Constituição italiana permite a participação em organizações internacionais apenas em igualdade de condições com outros Estados, o que Meloni disse conflitar com a estrutura do Conselho, que concede amplos poderes executivos a Trump. A Itália recebeu o convite na sexta-feira para a reunião de 19 de fevereiro em Washington. Meloni disse que a Itália ainda não determinou qual nível de representação participará da reunião em Washington. Trump anunciou no domingo que os Estados-membros prometeram mais de 5 bilhões de dólares para os esforços humanitários e da reconstrução de Gaza. O presidente dos Estados Unidos disse que a reunião também abordará compromissos para uma força internacional de estabilização. Pelo menos 20 países devem participar da primeira sessão formal do Conselho de Paz, segundo autoridades americanas. O ministro das Relações Exteriores de Israel representará Israel a pedido do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, disseram autoridades israelenses. O Exército dos Estados Unidos afirmou nesta terça-feira que realizou ataques a 3 supostos barcos de drogas, matando 11 pessoas, em continuação da campanha de meses do governo Trump contra supostos traficantes. Os barcos de entorpecentes foram atingidos em uma intervenção que o Comando Sul dos Estados Unidos da América disse ser direcionada contra supostos traficantes de drogas ao longo de rotas conhecidas de contrabando. De acordo com o Comando Sul, 2 embarcações transportando 4 pessoas cada foram atingidas no Oceano Pacífico Oriental, enquanto uma terceira embarcação com 3 pessoas foi atingida no Mar do Caribe. A rodada de ataques de segunda-feira aumentou o número de vítimas para pelo menos 145 desde que Washington começou a mirar o que diz serem narcoterroristas a bordo de pequenos barcos nas águas do Caribe em setembro. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, afirmou que Washington está em conflito armado com cartéis na América Latina e justificou os ataques como uma escalada necessária para conter o fluxo de drogas. A escassez de combustível em Cuba interrompe a coleta de lixo, deixando resíduos nas ruas e aumentando as preocupações com a falha dos serviços básicos. Em vários bairros, as lixeiras ficam sem esvaziar por dias e os moradores deixam sacos nas calçadas, onde o calor e a chuva agravam o problema. A falta de combustível reduziu as rotas de caminhões, segundo relatos locais. Para muitos cubanos, o aumento dos montes de resíduos reflete um declínio mais amplo nos serviços básicos. Cortes de energia, falta de água e transporte irregular tornaram-se parte do dia a dia. A crise do lixo acrescenta mais uma pressão, levantando preocupações sobre higiene e saúde pública. A Ucrânia impôs sanções contra o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, anunciou Volodymyr Zelensky nesta quarta-feira, dizendo que Kiev intensificará significativamente as contramedidas contra todas as formas de sua assistência na morte de ucranianos. O presidente ucraniano explicou que as novas medidas refletem o envolvimento maior de Lukashenko na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Segundo Zelensky, na segunda metade de 2025, a Rússia implantou no território da Bielorrússia um sistema de estações de retransmissão para controlar drones
de ataque, o que aumentou a capacidade do exército russo de realizar ataques em regiões do norte da Ucrânia. Isso teve um impacto significativo nos ataques aéreos intensificados da Rússia contra a Ucrânia, disse Zelensky. A polícia francesa fez buscas sobre o caso Epstein em Paris. A justiça montou uma força-tarefa para analisar milhões de documentos. O alvo da operação na França foi o Instituto Mundo Árabe. O alvo da operação na França foi o Instituto Mundo Árabe. As buscas fazem parte de uma investigação que indica possível fraude fiscal por parte do ex-diretor Jack Lang e ligações dele com Jeffrey Epstein. Lang estava na direção do Instituto desde 2013 e pediu demissão recentemente depois de aparecer como integrante de uma das empresas do magnata americano envolvido em crimes sexuais. A Justiça de Paris anunciou a criação de uma força-tarefa para analisar milhões de documentos do caso Epstein que podem envolver cidadãos franceses. Outro nome é o de Jean-Luc Brunel, agente de modelos financiado pelo magnata americano. De acordo com as investigações, ele atuava entre os Estados Unidos e o Brasil no aliciamento de mulheres e menores de idade para o tráfico sexual. Entre as sobreviventes da rede de exploração está uma brasileira. Em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular, a mineira Marina Lacerda conta que morava no subúrbio de Nova York com a mãe e a irmã, quando foi apresentada a Jeffrey Epstein por uma amiga. E ela falou assim, eu conheço um cara super poderoso, super rico, seria legal se você conhecesse ele. Você tem que tirar sua blusa, é como se você estivesse no seu biquíni. Ela falou assim, você vai ganhar $300 por meia hora, no máximo. Ela descreve como foi o primeiro encontro com Epstein na mansão dele, ao lado do Central Park. E ele chegou com um roupão, aí nisso ele virou pra frente, pra gente. E aí ele tava pelado, né? E ele virou e falou assim, você pode tirar o sutiã? Eu falei, não. E nisso os dois começaram a fazer um montão de coisa que eu fiquei completamente em choque. Aí ele falou assim, eu vou te ver de novo. Aí eu falei, você não vai me ver. Ele falou assim, vou sim. Mas nos outros encontros, a adolescente foi abusada dos 14 aos 18 anos. Um mês depois de ser detido, em 2019, Epstein foi encontrado morto na prisão, onde aguardava julgamento. 34 australianos foram libertados de um campo de detenção no norte da Síria. O grupo regressou ao centro de detenção poucas horas depois, devido ao que foi descrito como problemas técnicos no processo de saída. O grupo, composto maioritariamente por mulheres e crianças familiares de suspeitos de ligação ao autoproclamado Estado Islâmico, tinha sido colocado em autocarros com destino a Damasco sob escolta militar. No entanto, alegados problemas técnicos entre as famílias e as autoridades em Damasco terão levado ao regresso temporário ao campo. Um responsável sírio descreveu a situação como uma questão puramente processual que deverá ser resolvida ainda esta segunda-feira. O campo de Roj alberga mais de 2.000 detidos de cerca de 40 nacionalidades e muitos permanecem ali desde 2019, quando o grupo extremista perdeu o último reduto territorial no país. O governo da Austrália afirmou que não está a organizar repatriamentos a partir da Síria, mas garantiu que as agências de segurança continuam a monitorizar a situação e que qualquer cidadão que regresse poderá enfrentar a justiça caso tenha cometido algum crime. O caso surge num contexto de instabilidade no norte da Síria após confrontos recentes entre forças governamentais e forças lideradas por curdos.